Olá, meus amiguinhos. Vamos para mais uma videoaula dando sequência ao estudo das soluções. Agora vamos para as propriedades coligativas. Ó, vamos analisar aqui, primeiramente, essa charge. Ó, vamos ler aqui comigo. Você está com más vibrações? Vá para casa e faça o que eu falei. Aí a lesminha foi para casa e tomou banho de sal grosso. Aí o outro bichinho disse, não, não, não. E aí? Você sabe por que uma lesma não poderia tomar banho de sal grosso? E aí, você sabe me dizer? Pois preste atenção nas aulas de propriedades coligativas que você vai saber o porquê, tá certo? Quando nós terminarmos aqui essas aulas referentes a propriedades coligativas, que vai ser em média aí 2 vídeos, 2 ou 3 vídeos, começando por esse, tá bom? Muito bem. Com este tema, vamos estudar vários fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia, como, por exemplo, por que o combustível líquido sai na forma gasosa de um isqueiro a gás? É a mesma cor do botijão. Você balança o botijão de gás, né, na sua casa ou de cozinha e percebe que tem um líquido lá dentro, mas quando ele sai na forma de gás. Por quê? Porque as flores se tornam viçosas por algum tempo enquanto seus caules estão mergulhados em água. Sabe me dizer? Pois bem, por que os peixes frescos se estragam facilmente enquanto o bacalhau se conserva no sal? Interessante isso, né? Por que os alimentos são cozinhados mais rapidamente numa panela de pressão? Então, estas e outras perguntas vão ser respondidas, né, no estudo das propriedades coligativas. Então, acompanhe este vídeo e os próximos vídeos que virão sobre as propriedades coligativas, que vocês vão entender o porquê do termo propriedade coligativa, tá certo? E também responder todas essas perguntas e outras que vão surgir mais à frente. Muito bem. Então, ó, vários desses fenômenos têm uma explicação comum e bastante simples, que nada mais é do que alterações que os solutos causam nas propriedades do solvente. Essas alterações que os solutos causam, né, nas propriedades do solvente, nós denominamos de propriedades coligativas. Então, você tem água pura. A água pura é aquela água isenta de outros materiais ali dissolvidos nela. Ela tem propriedades que são características dela, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, dentre outras propriedades. Beleza? Porém, quando adicionamos nela um soluto para prepararmos uma solução, então as propriedades da água deste solvente são alteradas ao mesmo tempo, por isso propriedades coligativas. Interessante isso, né? Então fica de olho no vídeo e nos outros que vêm pela frente. Então, propriedades físicas das substâncias. Então, antes de entrarmos nas propriedades coligativas propriamente ditas, temos que conhecer a propriedade de algumas substâncias, ou seja, a propriedade dos solventes. E a primeira delas vocês conhecem, são as mudanças de estado físico, lembra? A matéria se encontra basicamente em 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso. Quando a matéria sai do estado sólido para o estado líquido, a gente diz que ela sofreu fusão, não é verdade? Quando sai do líquido para o gasoso, a gente diz que ela sofreu ou uma ebulição ou uma evaporação. Ebulição é quando está fervendo, né? Vaporização é quando a água evapora nas condições ambientes, se eu precisar levar o fogo, tá certo? E um termo genérico para indicar ebulição e evaporação é vaporização, certo? Ok? E agora indo do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, certo? Ok? E do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Ok? Simples assim, né? E quando sai do sólido, tem um processo aí, pessoal, que quando sai do sólido diretamente, ó, para o gasoso ou vice-versa, nós chamamos de sublimação. É muito comum alguns autores chamarem o processo voltando do gasoso para o sólido de res-sublimação
deposição, beleza? Ou ainda sublimação inversa. Enfim, sublimação, tá certo? Muito bem. E aqui nós estamos diante de um diagrama que nós chamamos de diagrama de fases. Essas curvas vocês estão vendo em verde, azul e vermelho, elas representam curvas que delimitam, que separam o estado sólido, líquido, líquido, vapor e o sólido, vapor, beleza? Isso é um gráfico, é um plano cartesiano. Qualquer ponto no gráfico aí vai indicar para a gente se a espécie química é sólida, se ela é líquida ou se ela é vapor, beleza? Ou até mesmo se ela está mudando de fase. Por exemplo, se nós pegarmos, né, um ponto aqui nesse gráfico, qualquer ponto aqui, nesse meio aqui, ó, essa parte, vamos dizer assim, cinza, se eu pegar um valor aqui, ó, de temperatura, que eu vou chamar de T aqui qualquer, T1, e um valor aqui, ó, de pressão, que eu vou chamar P1, eu vou ter a espécie o quê? No estado sólido. Se eu pegar, por exemplo, outro valor aqui, ó, nessa região, um valor qualquer de temperatura, que eu vou chamar de T2, e um valor qualquer aqui, ó, de pressão, que eu vou chamar de pressão 2, eu vou ter a espécie química no estado o quê? No estado de vapor. Se eu pegar agora uma pressão 3 e uma temperatura 3 qualquer aí, não importa aqui o valor no momento, se eu pegar nesta regiãozinha aqui, ó, tá vendo? Ó, uma temperatura eu vou chamar de 3 e aqui uma pressão que eu vou chamar de 3. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma espécie no estado o quê? No estado de vapor, beleza? Observe se nós pegarmos qualquer ponto aqui, ó. Observe que qualquer ponto nessa linha azul, nós vamos ter a espécie química, se ela estiver saindo do sólido para o líquido, ela está sofrendo fusão. Mas se ela estiver saindo do líquido para o vapor, ela está sofrendo, do líquido para o sólido, perdão, ela está sofrendo o quê? Solidificação. Tranquilo? Se eu pegar outro ponto qualquer aqui, ó, se ela estiver saindo do líquido para o vapor, eu vou chamar de, por exemplo, processo genérico, vaporização. Mas se estiver voltando, professor, eu vou chamar de condensação ou liquefação. E se eu pegar outro ponto aqui, por exemplo, em cima dessa linha verde, daqui para cá, ela está sofrendo sublimação e voltando à sublimação inversa. Tranquilo? Vamos aqui para um exemplo, ó. Vamos estudar como exemplo o diagrama de fase da água. Ao longo de uma linha, a pressão constante. Observe aqui que você tem a pressão, ó, no eixo Y e no eixo X você tem a temperatura. Então, vamos pegar aqui, ó, essa linha com a temperatura constante, que ela não está mudando, ó, o tempo passa e ela permanece a mesma. Tá vendo? Aí eu vou analisar. No ponto A, ó, nesse ponto aqui, até nessa região, ó, a espécie é o quê? Sólida. No ponto B, se estiver indo, está passando do sólido para o líquido. Se estiver voltando, está passando do líquido para o sólido. Beleza? Há um equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida. No ponto C, no ponto C ela é líquida, professor. E no ponto D, tu já sabe, está passando do líquido para o vapor, ou do vapor para o líquido, não é verdade? E no ponto E, no ponto E já passou do ponto D. Se já passou do ponto D, ela é o quê? Ela é vapor. Legal, né? Interessante isso. Tranquilo, pessoal? Outra coisa interessante, que se eu pegar esse ponto aqui no meio, eu vou ter uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio, que é uma unidade de pressão, tá bom? E aqui eu vou ter, ó, temperatura de 0,01 atm. Então, nesta situação, que aqui nós chamamos de ponto triplo, tá certo? Ó, chamamos de ponto triplo. E no ponto triplo, no caso da água, a água existe nos 3 estados físicos ao mesmo tempo, nesse ponto aí. Nesse ponto aqui, ó, a água está se encontrando no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo, ou vapor. Interessante isso, né? Vamos outro exemplo aqui agora, analisando uma vertical. Ó. Se eu estou analisando uma vertical, então a temperatura é que não está mudando, é 0 graus. Ó. Olha que interessante. Eu só estou aumentando a pressão, ó, de baixo para cima. Então, no ponto F, a espécie química é vapor. Aí, no ponto G aqui, ó, ela está passando do vapor para quem? Para o sólido, tá vendo? Ó?
Tranquilo? Do vapor para o sólido para o vapor. Está em equilíbrio, o sólido e o vapor. No ponto H é só sólido, tá vendo? No ponto B, está saindo ó, da região de sólida e indo para a região líquida, percebeu? Tranquilo? Ó? O sólido passando para o líquido e vice-versa. E nesse outro ponto, que é o ponto I, tá certo? No ponto I nós temos somente líquido. Interessante isso, né? Então, só aumentando, pessoal, olha que interessante. Só aumentando a pressão e deixando a temperatura constante, eu consigo mudar a água de estado físico. Interessante, é fenomenal isso, muito interessante. Beleza? Vamos ver agora o que é pressão máxima de vapor. Pressão de vapor é muito simples. Imagine que eu tenho dois recipientes aqui, um de água e um de éter, com água a 20 graus. Observe que essas bolinhas que eu coloquei aqui, ó, se movimentando, essas bolinhas representam as moléculas de água e do éter. Observe que, no caso, no estado de vapor, é água no estado de vapor aqui e éter desse lado no estado de vapor. Observe que esse vapor, pessoal, ele está se chocando com as paredes do recipiente e com a superfície do líquido. Então, ele está exercendo uma certa pressão. Esse choque das moléculas com as paredes do recipiente fornece uma pressão nas paredes. Isso é o que nós chamamos de pressão de vapor. E quando ela é máxima? Para ela ser máxima, a gente tem que fechar o recipiente. Imagina aqui, ó, eu fechando o recipiente com água. Beleza? Se eu deixar o tempo passar, esse nível de água vai diminuir um pouquinho, porque está fechado, indicando que a evaporação está ocorrendo, mesmo recipiente fechado. Só que eu tenho que tomar cuidado que quando os vapores saturam essa região, a água no estado de vapor começa a passar para o estado líquido. Só que como lá está saturado de vapor, quando moléculas passam para o estado de vapor, ou melhor, para o estado líquido, moléculas do estado de vapor passam para o estado líquido, moléculas do estado líquido passam também para o estado de vapor e ficam em equilíbrio. Aí, nesse momento, se eu medir com esse aparelhinho, medidor de pressão, que tem até mesmo nos botijões de gás, nas válvulas dos botijões de gás, tem também nos extintores de incêndio, isso serve para medir a pressão lá dentro. Então, essa pressão é máxima. Por que é máxima? Porque os vapores saturaram aqui essa região vazia. E quando eles saturam, a gente diz que entrou em equilíbrio, o vapor com o líquido. Mesma coisa está acontecendo com o éter aqui do lado. Ó. Fechando o recipiente, a pressão marcando aqui, ó, 20 graus, 17,5 milímetros de mercúrio. Aqui para o éter, a mesma coisa. Observe que o nível de líquido do éter baixou mais. Por quê? Porque o éter é mais volátil. E o que é ser mais volátil? É passar mais rapidamente para o estado de vapor. É como a acetona, é como o álcool, né? Que evaporam facilmente. Você sabe muito bem, quando você está na manicure tirando o esmalte da unha, ela sempre fecha o frasquinho de acetona. Por quê? Porque a acetona evapora rapidamente. Mesma coisa é o éter. Então, quando os vapores saturam aqui essa região que não tem líquido, só vapor, ocorre um equilíbrio. Como assim um equilíbrio? O vapor passa para o estado líquido, ao passo que o líquido passa para o estado de vapor. Aí, nesse momento, nós temos a pressão máxima. E no caso do éter, como o éter ele evapora mais, a pressão é maior. Tranquilo? Beleza? Então, lembre disso. Pressão de vapor é a pressão máxima que o vapor vai exercer nas pressões do recipiente. E quando é que a pressão é máxima? Quando está ocorrendo um equilíbrio. O vapor passando para o líquido e o líquido passando para o vapor. Ou seja, está havendo esse equilíbrio aqui, ó. Beleza? Muito bem. Cuidado, porque a pressão de vapor ela depende da temperatura e da natureza do líquido, ou seja, do tipo do líquido. É óbvio, né? Nós vimos ali água e éter. O líquido que é mais volátil, ou seja, que evapora mais rapidamente, tem maior pressão de vapor, que é o caso da acetona, é o caso do álcool, é o caso do éter, do álcool, né, da acetona e do éter. Essas espécies químicas são mais voláteis do que a própria água. E não depende do formato do recipiente ou até mesmo da quantidade de líquido. Depende apenas da temperatura, quanto maior a temperatura, maior a pressão do vapor, e também da natureza do líquido. Líquidos mais voláteis, como o éter, como o álcool, né, evaporam mais rapidamente. Tranquilo? Muito bem. E aqui você percebe a curva, né? Observe aqui que nós temos, à medida que a temperatura aumenta, no eixo X, a pressão de vapor também aumenta. Legal, né? Muito bem.
Pressão de vapor versus o ponto de ebulição. Você sabe como é que um líquido, quando é que um líquido entra em ebulição? Olha que interessante. Quando você coloca um recipiente no fogo com água, surgem várias bolinhas no fundo. Pois é, dentro daquelas bolhas tem vapor d'água. E à medida que você vai fornecendo calor, aquelas bolhas vão aumentando o tamanho. Sabe por quê? Porque ó, a pressão de vapor dentro da bolha também vai aumentando. Como o recipiente, geralmente você bota no fogo aberto, então quando a pressão no interior da bolha se igualar à pressão atmosférica, que é a nível do mar, nesse caso aqui, é de 760 milímetros de mercúrio, quando a pressão da bolha igualar com a pressão de fora, o líquido começa a ferver. Por isso que na serra, eu consigo ferver água mais rapidamente em uma serra. Por quê, professor? Porque como a serra está como o topo da serra está em um local de grande altitude, lá a pressão é menor. Como lá a pressão é menor, então a pressão da bolha ela é atingida mais rapidamente. Ela se iguala mais rapidamente com a pressão de fora, porque a pressão de fora é menor. Então, lembre disso. Quando a pressão de vapor da bolha se iguala à pressão atmosférica para o recipiente aberto, né, o líquido ele entra em ebulição mais rapidamente. Ele entra em ebulição mais rápido. Ele entra em ebulição e se a pressão for menor, mais rápido ele vai entrar. Por isso que à medida que aumenta a altitude do local, diminui a pressão. Se diminuir a pressão, os líquidos entram em ebulição mais rapidamente. E o contrário é válido. Quanto mais você vai para uma região de menor altitude, a pressão é maior, demora mais para ferver o líquido. Por isso que a panela de pressão cozinha mais rápido o alimento. Por quê? Porque ela é fechada, os vapores ficam aprisionados, só uma parte do vapor sai, outra parte fica aprisionada, e a água ela ferve a 100 graus a nível do mar. Como a pressão lá dentro é bem maior que a do nível do mar, a água pode chegar até 120 graus e não ebuliu ainda, e não ferveu. Então, o líquido permanece mais tempo. O alimento, o líquido em si, a água, ela permanece mais tempo no estado líquido, não evaporando. Por isso que o alimento é cozinhado mais rápido. Se você deixar um recipiente aberto no fogão, a 100 graus, ela já está evaporando, está indo embora. A temperatura não aumenta mais que 100 graus numa panela aberta, mas numa panela de pressão, ela chega a mais de 100 graus. Por isso que o alimento é cozinhado mais rapidamente. Beleza? Então não esqueça, ó, a dicasinha do tio Walter aí. Ó. Um líquido entra em ebulição quando o PMV do líquido, ou seja, a pressão de vapor da bolha, a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa. Beleza? Ok, pessoal? Então vamos analisar aqui ó, pressão de ebulição versus a pressão máxima de vapor. Você percebe aqui ó, que nessa linha que eu tracejei em verde, você tem a pressão de 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão a nível do mar. Então, observe que o álcool, à medida que a temperatura vai aumentando, quando a temperatura chega a 78, ele entra em ebulição, porque a 78,3, a temperatura do álcool, quando chega a 78,3 graus Celsius, a pressão dele, das bolhas, já igualou a pressão atmosférica, então ele entra em ebulição. Para a água, eu tenho que aquecer até 100 graus, para que a pressão chegue a 760. Por isso que você percebe que quanto menor o ponto de ebulição, maior é a pressão de vapor do líquido e mais volátil é o líquido. Então, quanto menor o ponto de ebulição, maior é a pressão de vapor e maior também é o que? A volatilidade, que é a capacidade que o líquido tem de passar para o estado de vapor. Você percebe que a 20 graus, quem tem a pressão de vapor maior? Olha, o álcool, tá vendo? 44. E a água? A 17,5. Por quê? Porque o ponto de ebulição, o PE, né, da água é o que? É menor do que o ponto de ebulição de quem? Do álcool. Ok, amiguinhos? Muito bem. Bom, próximo vídeo nosso, não esqueça, a gente vai estudar as propriedades coligativas, que são essas, tonoscopia, bulioscopia, crioscopia e osmose. E aí, nós discutiremos, tiramos mais dúvidas a respeito daquelas questõezinhas e outras dúvidas que vão surgir. Um abraço, fique com Deus e até mais.